Aí, pessoal do apoio, hoje temos a nossa aula de romance regionalista, também para o término do romance romântico com Manuel Antônio de Almeida e depois o teatro romântico. Eu já começo pedindo desculpa porque eu estou há 3 dias com uma amidalite terrível que me fecha a garganta, mas vou tentar fazer o melhor possível nessa aula para vocês. Então aqui nós temos uma imagem do Antônio Parreiras, Fim de Romance, de 1912, e uma imagem que eu resolvi escolher para a abertura, porque eu acho incrível essa imagem, né? Fim de romance, nós temos o cavalo. Para muitos está cheirando o cavaleiro morto, para outros o cavalo está apenas pastando, mas fica uma imagem tão afetiva. E o título, né? Fim de romance. A gente nota uma vestimenta semelhante à de gaúcho nesse cavaleiro morto, uma estrada que vai até o horizonte e ficamos com a sensação nesse mundão aí sem fim, do, do questionamento do que houve com esse homem. Né? Esse é um dos grandes temas do romance regionalista, o romance sertanista, o sertanismo ou regionalismo. A ideia de que na literatura o sertão demorou muito para ser incorporado como tema literário. E não foi o Alencar o primeiro, já vou deixar bem claro aqui, foi Bernardo Guimarães o primeiro a incorporar o sertão como motivo literário, como nós veremos a seguir. Aqui está ele, nosso Bernardo Guimarães, o autor da Escravizaura, o tio do Alfonso de Guimarães, o poeta simbolista, o cara que escreveu um livro como a Escravizaura, que já teve versões de cinema inúmeras, novelas, minisséries, é impressionante o vício que existe em torno de a Escravizaura. Então, Bernardo Guimarães, que foi deputado, viveu no Rio de Janeiro por conta disso, um homem formado em Direito, o primeiro papel é esse aí, o introdutor do regionalismo brasileiro. Né? Ele fala de um sertão ainda com a visão burguesa, é um sertão com o olhar burguês, com o olhar da cidade, até porque o público leitor dos livros era da cidade. É um sertão idealizado, escrito com língua culta, os personagens, inclusive, falam em língua culta, então esse é um detalhe muito importante. Nós vamos ter uma ruptura disso só lá com Simões Lopes Neto depois, quando um escritor consegue captar realmente a língua regional. É um regionalismo no qual ele demonstra total conhecimento de causa, né? Ele conhece o sertão, ele fala de comidas, de bebidas do sertão, ele fala de aspectos culturais das Minas Gerais dele, por isso ele é chamado de superficial, porque ele fica na superfície, fica nessas pequenas coisinhas, no aquilo que é exótico, aquilo que seria o clichê da própria região. Os romances dele são considerados ideológicos, já que ele era um republicano, um abolicionista, ele costuma enfiar algumas ideias nesses romances. Então aparece na Escravizaura, né, a ideia abolicionista, quer queira, quer não, um ataque à igreja, que é o bastião de segurança do Império. E uma coisa que aparece muito em prova é a ideia de ser um escritor eclético. E quando a gente fala escritor eclético, é importante destacar, ele escreveu de tudo. Ele tinha uma veia humorística, é o caso de poemas como Elixir do Pajé, que o pajé faz uma poção para ressuscitar um companheiro morto, e o companheiro morto é o Bilal do pajé. A origem do menstro, né, sobre menstruação. Então ele tem uma série de coisas engraçadas. Poemas do Mal do Século. Lembra que ele foi colega de quarto do Álvares Azevedo. Isso é uma coisa importante. Foi colega de quarto do Álvares Azevedo. E aparece, além disso, assim, temas de escravidão, temas do índio, o índio Antônio. Então ele escreveu sobre tudo, índio, escravidão, mal do século, coisas de humor. Então ele é muito eclético, é bom lembrar disso. Claro que em vestibular em geral caem os 2 livros dele, a Escravizaura e o Seminarista. Ele estreia com o Garimpeiro, aliás, ele estreou com o Ermitão de Muquem, e depois o Garimpeiro, a Escravizaura. Ele faz toda uma campanha para que o sertão seja mais valorizado. Na verdade, ele parte da ideia de que o Brasil precisava conhecer o seu interior, precisava conhecer as suas raízes, né, as suas regiões. E nesses romances ele convida um passeio nesse sentido. Então, o primeiro deles, a Escravizaura, como eu disse, é muito difundido em novela, em minisséries.
Aqui o abolicionismo é indireto, né? Por que é indireto? Em nenhum momento aparece no livro alguém gritando pró-abolição. Em nenhum momento. A gente não vai ter ali as pessoas fazendo campanha. Na verdade, o quê? Ele vai sensibilizar o leitor sobre a condição de uma escrava, nesse caso, uma escrava branca. Diz no texto que a tez dela, a pele, era da cor do marfim do teclado, do piano. Só que é uma escrava burguesa, branca, ela toca piano, ela fala francês, ela é uma mucama, né? É uma empregada que fica ao redor, ela serve a patroa Malvina, ela fica sempre ao redor da Malvina. A Malvina, apesar de seu nome, não é maldosa. Então a gente vai ter, na verdade, isso que eu botei ali no slide, uma imagem burguesa da escravidão. Bom, na historinha, o Leôncio é um dono de fazenda tarado. Na verdade, o Leôncio só é dono de fazenda porque casou com a Malvina. A mãe da Malvina tinha uma escrava que deu à luz a Isaura. A Isaura ficou com a Malvina com uma promessa: tão logo ela tivesse idade, ela seria liberta. Então nós começamos o livro com a ideia de que Isaura está para ser liberta. E o Leôncio, que tenta todas as escravas, ele se aproveita sexualmente das escravas, ele se aproveita de uma saída da Malvina e vai tentar a Isaura. Ele vai oferecer a Isaura a liberdade. Ela fica emocionada, ele: sim, eu te ofereço a liberdade como uma condição. E ela: qual é a condição, meu senhor? Que tu me des uma noite de prazer. A Isaura fica assustada, ela diz que a condição dela é de escrava. Ele diz: pois bem, ou tu me dás uma noite de prazer, ou tu vais para a senzala, vai para o tronco, vai sofrer com chicote, coisa que nunca ela tinha sofrido. E ela diz que a função de escravo é essa. Ela não vai trair a patroa dela. Se o Leôncio quer aquilo, ela vai para a senzala. Ela vai para a senzala, no caminho ela encontra o Belchior. Todo mundo é apaixonado pela Isaura no livro. E o Belchior é um jardineiro com vários defeitos físicos. Eu recordo quando eu li esse livro, há muito tempo atrás, eu torci pelo Belchior, acreditando que era meio a Bela e Fera, né, que o Belchior terminaria ficando com a Isaura. Porque há um pouco disso na sensação do livro. Ela trata muito bem o Belchior, que traz flores para ela. Ela conversa com o pai, o Miguel, é um homem branco. A Isaura nasceu uma escrava branca, cabelos anelados, uma pintinha no rosto, lindíssima, e por isso, de certa forma, o Leôncio é tarado. Tem um exotismo aqui, né, de ser a única escrava branca da senzala. Isaura conta o que aconteceu para o pai. O pai lamenta nunca ter podido ajudar melhor a filha, e ele resolve: vamos fugir para o Nordeste. Ela foge com o único vestido que ela tinha, um vestido roxo com as mangas cor de creme. Eles pegam um navio negreiro, acabam no Recife. No Recife ela troca de nome e ela vira Elvira, para se esconder. O Leôncio põe anúncio em todos os jornais do Brasil, os importantes jornais do Brasil, procurando uma escrava fugida. Ninguém faria anúncio fora da sua região. Era sabido que o escravo fugido ficava muito próximo da fazenda de onde fugiu. Só que Leôncio tem outros motivos, né? A tara, essa paixão doentia que ele tem. A Elvira, no Recife, passa os dias tocando piano, distraída. Um dia, um homem aparece, abre o portão da casa dela, vai entrando, ela está tocando piano, e esse homem surge às costas dela. E quando ela termina de tocar, ele bate palmas. Ela olha, e ele dá essa surpresa, o Bernardo Guimarães. Quem seria? Seria o Leôncio? Não, era um homem chamado Álvaro. Bigodes pontiagudos, bonito, elegante. E aí o Álvaro passa a frequentar a casa. Nós já sabemos que aí está rolando uma história de amor. Ele passa a frequentar a casa. O pai, Miguel, tem um medo enorme, enorme, de que Elvira seja descoberto, ou seja, o nome falso da Isaura seja descoberto, mas cede diante de uma exigência do Álvaro. O Álvaro pretende dar uma festa e pretende levar a Elvira. Na verdade, a gente entende a festa como uma espécie de anúncio de um noivado. Álvaro era dono da maior produção de açúcar do Nordeste inteiro, republicano, abolicionista, estava à procura de uma noiva, e ele vai apresentar a Elvira na festa como noiva dele. Estavam lá mulheres que eram pretendentes do Álvaro, né? Imaginem quantas mulheres eram pretendentes, já que Álvaro era esse homem rico, poderoso e ainda bonito. Quando a Elvira surge, primeiro nota que ela está com o vestido desgastado, mas logo todo mundo fica boquiaberto com a beleza dela. A Elvira, nesse caso, é lindíssima, cai o queixo das outras mulheres, elas ficam apavoradas. Amigos do Álvaro vêm cercá-la, diz assim: Álvaro disse que tocas muito bem,
o piano, gostaríamos de ouvi-la cantar. Aí ela diz, eu só toco se eu puder tocar, eu só canto se eu puder tocar. O pianista, não seja por isso, cede o lugar para ela tocar. Ela sobe o piano e as outras mulheres pensam, olhando para ela, que Deus não poderia ser um filho da puta assim. Deus não poderia ter dado para Elvira a beleza do pavão e a voz de um canário. Não era possível isso. Só quando ela começa a tocar e cantar, ela tem a voz do canário e a beleza do pavão. As mulheres se apavoram, já pensam em se retirar. Entretanto, um cara que estava ali na casa, isso era na casa do Álvaro, um cara que estava ali, foi lendo o jornal, viu o anúncio, procura escrava fugida. O anúncio do Leôncio. E aí diz assim, atende pelo nome de Isaura, deve estar vestindo um vestido roxo, ela tem a pele branca, uma pinta no rosto, cabelos anelados. Esse cara se aproximou quando ela descia do piano e disse assim, que bonita canção, dona Isaura. E ela fica irta, assim, dura, apavorada. E aí o Álvaro vem, como Isaura, o nome dela é Elvira, erraste o nome. Ele, não, o senhor é que errou. Na verdade, ela é uma escrava, ele levanta o jornal, ela é uma cativa, e mostra o jornal. E aí todo mundo fica apavorado e vem olhar, e as pessoas apontam o dedo para ela, cativa, escrava, ela fica destruída ali. O Álvaro pede que ninguém mande nenhum recado para o Leôncio, ele paga a recompensa que Leôncio promete. Porém, uma pessoa, eu presumo que é uma daquelas mulheres que era pretendente do Álvaro, manda para o Leôncio o aviso. Leôncio vem pessoalmente buscá-la. E aí nós temos uma sensação de que o Álvaro é um cretino. Diante da vergonha, a polícia, essa confusão toda, o Álvaro se retira. Ele não participa da vergonha e a gente fica com a sensação de que ela foi completamente abandonada. De volta à fazenda, essa fazenda no Rio de Janeiro, de volta à fazenda, Leôncio fica indignado e diz assim, então demonstraste afeição por um homem que nem conhecias? Ela assim, eu amo Álvaro. Ele, amo Álvaro. E agora me diga então, Álvaro pode te dar a liberdade? Ele não pode, mas eu vou te dar a liberdade, Isaura, com uma condição. E ela, qual a condição, meu senhor? Foi feita uma promessa de que nós te libertaríamos tão logo tu tivesses um casamento. Eu já tenho teu marido. E ela, quem é meu marido? Vou te apresentar o meu marido. Vou te apresentar o seu marido. E ele grita, Belchior, entra aí, Belchior. Belchior vem entrando, tadinho, sujo de terra, todo, né, com todas as deformidades que ele tinha, ele vem entrando e o Leôncio diz assim, Belchior, hoje é um dia de sorte, Belchior. É um dia enorme de sorte. Hoje tu vais receber uma noiva. E ele, quem é, meu senhor? Quem é, meu senhor? Belchior, ela está aqui conosco. Quem é, meu senhor? Quem é? Belchior, a sua noiva é Isaura. Ele se emociona, ele tem um troço. Imagina, receber Isaura, ele se mija todo. Ele tem um troço, ele assim, Deus ouviu as minhas preces, e começa a beijar os pés da Isaura. Deus sabia que eu não poderia ter uma aparência bela, mas criou Dona Isaura, capaz de ver quem eu sou, e ela pega ele pelos cabelos, delicadamente, ela diz assim, sim, Belchior, eu consigo ver quem tu és. Às vezes a gente não consegue ver quem outras pessoas são. Nisso, quando o Belchior está ali, com as mãos da Isaura nos seus cabelos, entra o Álvaro. E o Álvaro entra, dizendo para tirar as mãos dela, porque aquela ela é vamos dizer assim, ela é uma posse dele. E Leôncio fala, esse é Álvaro, um homem que é dono de quase todo o Nordeste, mas agora ele está aqui no Rio de Janeiro, ele está em minha fazenda. E o Álvaro, olha, acho melhor o senhor corrigir. Eu percorri o Brasil todo atrás de suas dívidas, e eu paguei todas elas, e agora eu sou dono desta fazenda. E pior, o Álvaro apresenta que esteve com a Malvina está sabendo de tudo, da taradice do Leôncio, que Leôncio queimou o filme. E o Álvaro fala, eu só me interessa uma propriedade sua, esta cativa. O Leôncio corre para um quarto, pega um revólver, não temos o que fazer, dá um tiro na boca e se mata. E aí, nesse momento, a Isaura vem, se abraça no Álvaro e diz assim, finalmente eu estarei livre, estarei livre. E o Álvaro, não, minha querida, tu não estarás livre não. Agora tu serás a minha escrava. E ela pensa, o pesadelo continua, ele, agora tu serás escrava do amor. Na verdade é isso, né? Ele compra a Isaura para dar alforria para ela. Ele se tornou dono de tudo na fazenda do Leôncio, mas ele só quer uma propriedade, que é justamente a Isaura. Termina com esse final feliz. No outro livro, o Seminarista, foi chamado romance anticlerical, ou seja, um romance que ataca a igreja. Era um romance que fazia uma crítica pesada a todos os dogmas da igreja que sustentavam o império, sobretudo contra o voto de castidade clerical, aquele voto que os jovens eram
obrigados a fazer, mesmo sem terem descoberto ainda a sexualidade, porque muitas famílias faziam promessa de mandar ou filho ou a filha para o meio religioso. É isso que acontece, por exemplo, com Bentinho em Dom Casmurro. Então o livro se conflagra numa espécie de crítica à igreja, crítica ao seminário como o local onde acontece a lavagem cerebral desses jovens. E é uma história de amor, um livro regionalista com uma história de amor. Isso aqui é interior de Minas Gerais. O herói da história é o Eugênio, filho de fazendeiro, e ele tem um amor pela filha de uma empregada, a Margarida. Não é por isso que o amor é proibido, até aqui não há problema. Eles eram crianças, eles catavam flores, brincavam de mal me quer, bem me quer, tinha rolado um selinho quando eles eram crianças, mas o Eugênio é obrigado a cumprir com a promessa dos pais. Então o Eugênio vai para o seminário. No seminário ele começa a perceber claramente que ele não tem nenhuma ligação com aquilo. E na verdade o seminário só semeia a paixão que ele sente pela Margarida. Quando ele retorna à fazenda, já adolescente, Margarida também está adolescente, aliás, é lindíssima, e aí numa festa sertaneja lá, tocou Luan Santana, tocou esse povo todo, um cara tira lá para dançar, ele briga com o cara, fogem ele e a Margarida dali, e correndo pelo mato da fazenda, eles se beijam, ali se declara o amor, e ele promete que não vai se ordenar padre, e ela promete que vai esperá-lo. O problema é que Eugênio volta para o seminário. E aí a notícia do seminário que chega aos pais de Eugênio é: Eugênio não quer se ordenar padre, alguma coisa está acontecendo, os pais têm que saber o que aconteceu. E aí os pais contam a paixão que ele tinha pela Margarida e contam o fato da Margarida quando criança. Margarida estava brincando, ainda era criancinha, e uma jararaca veio, levantou a cabeça, ia picar a Margarida, e a Margarida mexia na boca da jararaca, no rabo da jararaca, a jararaca nada fazia. Uma escrava veio com um pedaço de pau, e a jararaca se levantou de novo assim, para pegar a escrava. Ia para outra, e aí ninguém se aproximava da menina, que entretanto brincava com a jararaca. De repente a jararaca deixou a menina, foi para o mato, tentaram achar a cobra, nunca acharam, e a menina não foi picada. Disseram que aquilo era o demônio, tinha feito contato com a menina. Os padres aproveitam isso para dizer sim, é o demônio. Essa menina é o demônio na vida dele, quer tirar ele do caminho, né, do caminho da ordenação. E agora o que os padres fazem é tentar convencer gradualmente o Eugênio de que ele deve esquecer a Margarida. E o projeto é assim, eles começam toda uma campanha para fazer esquecer, ainda assim Eugênio não quer, Eugênio fica no seminário, ele não consegue esquecer Margarida, só pensa em Margarida, e Margarida, e Margarida, e Margarida, até que os padres combinam. Primeira coisa, a família de Eugênio deve mandar embora a Margarida. E assim é feito. Margarida é mandada embora, tadinha, abandonada no mundo. Os padres, então, mentem para Eugênio. Numa confissão que Eugênio faz, os padres dizem que ficaram sabendo que uma amiga dele, da fazenda, como se não soubessem de nada, casou-se. Foi um outro padre amigo deles que acabou realizando o casamento. Aí ela se casou, ela está feliz. E que eles achavam que, dessa maneira, o Eugênio também ficaria feliz. Eugênio fica indignado que a Margarida não cumpriu a promessa. Indignado dessa maneira, ele entra numa depressão profunda. Ao ver um jovem padre sermonista, o Eugênio resolve que ele tinha que se tornar padre, e ele se ordena padre. Volta para a fazenda, vira amigo do padre da fazenda, do padre da região. O padre da região um dia monta num burro e vai batizar crianças ali perto, e pede que Eugênio fique tomando conta, né, do rebanho. Eugênio fica. Naquele fim de semana, quando ele rezaria a sua primeira missa, o Eugênio é chamado para atender uma moça moribunda. Ele vai até a casa da moça, a moça está coberta com lençol, ele sacode a moça e diz: moça, aqui está o padre, eu vim ajudá-la. Ela: padre, estou morrendo. Ele: morrendo de quê, moça? De amor. Ninguém morre de amor. Ela: morre sim, padre. Quando se prometeu amor para alguém e esse alguém nos traiu. Ele te traiu com outra mulher? Ela: não. Jesus. Como assim com Jesus? Ele prometeu que casaria comigo, mas ele se ordenou um padre como o senhor. E aí o Eugênio fica apavorado e pergunta: como é que era o nome desse rapaz? E ela diz: Eugênio. Quando ele tira o lençol, vocês não podem imaginar quem estava sob o lençol.
Iracema, um filhozinho, não tô brincando. Quem estava sob o sol, nessa babaquice que o livro faz, era a Margarida. E ele diz, Margarida! E ela, Eugênio, Eugênio, Margarida. Ele, onde está teu marido? E ela, nunca casei, eu nunca casei, eu estou aqui mantendo a minha promessa. Mas pelo visto o senhor não cumpriu a promessa. Ele, malditos sejam os padres, malditos sejam os padres, eles me enganaram, eles me enganaram. E o Eugênio, ela diz, dá tempo ainda, fica aqui, o Eugênio foge. Só que no sábado de manhã, a batina de Eugênio acorda antes dele, leva ele até a casa, e aí Eugênio se envolve com a Margarida e quebra os votos. No domingo aconteceria a primeira missa dele. Ele está lá para rezar a missa apavorado, porque ele acabou de perder os votos, ele já não é mais um padre. E naquele momento que ele vai rezar a missa, ele recebe um corpo para encomendar. E quando ele abre o caixão, o corpo é da Margarida. Entra uma coisa na cabeça dele, ele delira, as pessoas estão esperando que ele vá para a missa, ele arranca a estola, aquele cachecol do padre, tira o crucifixo, aparece diante do altar, todo mundo olhando, e ele vai tirando a roupa enlouquecido, saindo da igreja. Quer dizer, a loucura de Eugênio atesta o final infeliz dessa história, o final trágico, né? E que seria o final corrente entre os jovens obrigados a frequentar a igreja ou a se ordenarem padres sem terem vocação para isto. Bom, nós vamos agora para o Franklin Távora. Vou só ajustar aqui minha janela, porque o friozinho chegou. Estamos com o friozinho já chegando e a minha garganta terrível. O Franklin Távora cai muito pouco em vestibulares, geralmente como armadilha. Ele nasceu no Ceará, mas era radicado em Pernambuco. Ele escreveu um livro que foi muito conhecido na época, o Cabeleira. É um dos livros que mais violência tem no século XIX. É impressionante. E é um livro regionalista que tem um realismo pelo lado fotográfico, ou seja, a descrição do cenário respeita muito as questões verossímeis, né, do sertão dele, o sertão entre o Ceará e Pernambuco. Então é uma história de amor sentimental, mas com uma descrição, dá para dizer assim, realista. Atenção, a descrição do ambiente. É uma história de amor entre um cangaceiro e uma moça chamada Luizinha. Na verdade, o José Gomes se tornou o cangaceiro Cabeleira quando Luizinha foi morta na juventude dele. Ele nunca mais cortou o cabelo, virou a cabeleira por isso, cabeludo. Associavam a valentia e a violência dele ao cabelo. Esse personagem é aquele típico vilão-herói, como os cangaceiros acabaram tendo essa dicotomia, né? O cangaceiro é um dos grandes temas brasileiros. É o nosso tema de faroeste, geralmente tem um cangaceiro, vamos dizer assim. O José Gomes é o herói vilão, é esse homem que desafia a ordem, só que de repente ele descobre que a Luizinha está viva. Ele reencontra a Luizinha. E agora ele que é procurado pela polícia, ele não quer mais tornar vilão, a Luizinha está ali, e a Luizinha corta o cabelo dele. Como Sansão e Dalila, ao cortar o cabelo do Cabeleira, ele perde a força. Então ele é cercado pelas milícias do Império, e cercado por essas milícias do Império, Luizinha dessa vez é morta, e ele, sem o cabelo, não tem força mais para ser o velho cabeleira que desafiaria a polícia. Ele é morto pela polícia. Então é uma história de amor cheia de violência, né, de degola, de uso de arma branca, sobretudo, nesses grandes conflitos, né, entre o cangaço e o Império, esses conflitos que foram até depois da República, até o período do Getúlio, né, com o Lampião cangaceiro lá do século XX. Mas é o primeiro momento da literatura brasileira em que aparece o cangaceiro também. O Alencar, ele escreveu uma série de romances também regionalistas, é o caso do sertanejo, o gaúcho, o Tronco do Ipê. Para nós aqui no Rio Grande do Sul cai muito gaúcho, livro de 1870. Só que o Alencar escreve o gaúcho sem nunca ter estado no Rio Grande do Sul. Então, o Alencar escreve o gaúcho baseado em reportagens de jornal, baseado no livro do Saint-Hilaire sobre o Rio Grande do Sul. Um dos tomos da viagem do Saint-Hilaire ao Sul é falando sobre o Rio Grande do Sul. O Alencar se baseia em fotografias, o que ele pôde ter no Rio de Janeiro. Sem nunca ter estado no Rio Grande do Sul, ele vai escrever um romance no qual um herói é um farroupilha. Então, o contexto histórico é a Revolução Farroupilha, totalmente idealizada, né? A ideia de farrapo não tem aqui, as roupas não estão esfarrapadas no Alencar. Então é uma idealização plena, inclusive, da guerra, que ele não conhece.
todo escrito em linguagem culta, como grande parte dos romances regionalistas, o que ele aproveita do vocabulário gaúcho, né? Coisas como bombacha, barbicacho, ele tem uns termos assim, também uns termos sobre a geografia do Rio Grande do Sul, coxilha, embora, claro, tenha falhado por essa distância. Teve uma certa feita com CTG, fez umas brincadeiras mostrando o quanto o Alencar tinha errado, absolutamente normal, né? O Alencar vivia, era um cearense que morava no Rio e vai escrever sobre o Rio Grande do Sul. Ele até depois, quando ele foi criticado pela gauchada, ele disse que a intenção dele era incluir o Rio Grande do Sul nesse vasto painel que ele queria fazer de Brasil. Se não tinha ficado contento que os gaúchos escrevessem suas histórias, né? Foi isso, ele inaugurou uma literatura sobre o Rio Grande do Sul. Na historinha de amor, Manuel Canho é um farroupilha que se apaixona pela Catita, filha de imperialista. Essa é a história de amor. E, na verdade, o desfecho é o Manuel Canho vai fugir com a Catita. Com a derrota farrapa, ele vai botar a Catita na garupa do cavalo e vai fugir para o norte, provavelmente para Santa Catarina, não diz claro aqui, foge com Catita para evitar os conflitos. É um livro que, quando aparece em prova, não tem muito enredo, gente. Quando aparece em prova, é muito mais esses dados, né, de artificialismo, dessa visão de um escritor que escreveu do Rio sobre o Rio Grande do Sul. Inocência, de 72, o livro do Visconde de Toné. Esse é considerado o melhor livro regionalista do romantismo brasileiro, porque tem o sertão menos idealizado. O sertão tem períodos de seca em que é preciso levar os animais para as partes mais baixas, e períodos de cheia que é preciso levar os animais para as partes mais altas. Tudo isso no Mato Grosso. Na verdade, o Visconde de Scragnoli Toné, ele foi um visconde no Mato Grosso. Depois da Guerra do Paraguai, foi preciso ocupar melhor o Mato Grosso, né? O Paraguai atacou Corumbá, aquelas regiões todas, durante a Guerra do Paraguai. Então foram militares que foram enviados para lá para proteger o território nacional. E ele, como militar que lá esteve, ele resolve escrever um romance romântico usando o conhecimento dele da região. Essa é uma grande diferença. Ele conhecia a região de Pantanal, a região do Mato Grosso. Um Mato Grosso só na época, evidentemente. Tem que cuidar, então, que é o sertão menos idealizado, mas também é um personagem que traz uma série de elementos de ciência naturalista. Os militares já tinham um quê de positivismo, de amor à ciência, e ele coloca o Mayer, um alemão, que é um naturalista, pesquisando ali no Mato Grosso. Então, esse elemento é muito importante destacar. Ele começa a enfiar algumas coisas que são típicas do realismo que virá à frente. Até pela data, né, 72, nós vamos ter o primeiro livro realista e o primeiro naturalista, ambos em 81. Então, aqui mostra claramente assim como ele estava já próximo desse processo. É o melhor aproveitamento da linguagem regional. O narrador escreve, ele se pronuncia totalmente em norma culta, e os personagens é que utilizam variedades regionais. Cuidem isso. É um regionalismo pré-realista por conta desses detalhes que ele idealiza menos. E na história de amor, nós temos uma história de amor proibido entre a Inocência e o Cirino. O Cirino é um médico, na verdade um médico não, um curandeiro ambulante. Um curandeiro ambulante que vem de fazenda em fazenda. Inocência não queria casar com o Manecão, o homem para ela destinado pelo pai, e ela se adoece, é bem isso. Cirino cuida dela, se envolve sexualmente com ela e resolve partir para, de certa maneira, pedir que o padrinho da Inocência convencesse o pai dela é o Pereira, convencesse o Pereira de que ela deveria casar com o homem que ela quisesse, no caso o Cirino. Então o Cirino viaja, vai falar com o padrinho da Inocência para que esse padrinho, irmão do Pereira, convença o Pereira. Nesse meio tempo o Manecão retorna, e aí ela volta a aparecer doente. O Maier, esse alemão, já está ali, e ele demonstra uma claro interesse na Inocência, ele acha a Inocência lindíssima. Ele descobriu uma borboleta raríssima, a quem ele deu o nome de Inocência, né? Inocência, aportuguesando. Uma borboleta que, quando perde o borboleto, ela morre instantes depois. É uma borboleta fidelíssima. E ele deu o nome da borboleta Inocente em homenagem à filha do Pereira. O Pereira desconfia que aquilo ali disse, se despede do alemão, mas ele desconfia do alemão. Agora que o Manecão voltou, a Inocência volta a ficar doente. Ninguém entende o que está acontecendo. Entretanto, um criado mudo do Pereira, o Tico, esse mesmo nome, Tico,
ele tem a língua cortada, então ele é mudo, ele tenta gesticulando explicar que a Inocência teria se envolvido com o médico. Então Pereira dá uma espingarda pro Manecão e diz que o Manecão é corno e que o Manecão tem que matar o Cirino. Faça um parênteses. Enquanto o Cirino esteve na fazenda, aí entra mais um pouco de naturalismo. O Cirino atende pessoas na fazenda. E tem uma cena que eu gosto muito, uma cena da lepra. Um personagem leproso se aproxima dele e ele diz assim, fica aí, fica aí. E aí o cara fica de longe e ele diz assim, tira as ataduras, o cara tira. E o cara pergunta, sabe o que eu tenho, doutor? Ele, sei sim, é lepra. E o cara olha para ele e diz assim, e pega? Pega sim, ninguém pode ter contato com o senhor. E tem cura? Infelizmente eu não tenho. E o cara diz, era tudo que eu queria saber. E se some no mato e nunca mais é visto. Então tem umas coisas de ciência aqui. Na verdade, o que o Cirino tem é um livro de receitas. É um livro de medicamentos. Ele seria hoje um fármaco, né? Ele seria um farmacêutico hoje. Um curandeiro ambulante. E é muito legal porque ele desmistifica algumas coisas populares sobre doenças. Fecha o parênteses. E agora nós vemos o Manecão no cavalo com o Tico na garupa. Eles encontram... Na verdade, o que o Pereira pensa? O Pereira pensa que quem atacou a Inocência foi o alemão, o Maier. E manda o Manecão matar o Maier. Quando o Manecão chega para matar o Maier, o Tico diz que não foi ele, que foi o outro. E aí o Manecão descobre onde é que estava o Cirino. Descobre que o Cirino marcou um encontro com o padrinho da Inocência. O Cirino está embaixo de uma árvore e vê se aproximar um homem no cavalo. E ele abana de longe assim. Quando ele abana de longe, ele recebe o primeiro tiro. Na verdade, ele foi morto pelo Manecão. A história quebra. Fala de alguns anos depois, o sucesso que teve o Maier na Alemanha, com a descoberta dessa espécie nova de borboleta. Mas fala também da moça Inocência, que ao ter sentido no coração a morte do Cirino, ela vai para a janela e a gente não sabe aqui se ela se atirou, se é um suicídio, ou se é uma coisa meio mística, meio simbólica, porque ela sente a vida dela se esvair. Ela segue o destino da borboleta Inocência. Chegamos ao grande livro desta aula, o romance de transição ao realismo. Apesar da data, gente, é um livro que circulou entre 52 e 53, só que tematicamente, em termos de estrutura, é o livro de transição ao realismo. Foi chamado de Romance de Costumes, o livro do Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, porque, primeira coisa, assim, o livro ele se baseia nos costumes populares. É quase um teatro de revista, ele vai colocando cenas populares, vai colocando pequenos acontecimentos, né? Ele é um grande retrato da vida pública nesse período. Tem a estrutura de folhetim, ele faz um jogo, inclusive, ele está contando a história de Leonardo Pataca e do filho Leonardinho, e aí ele conta 2 capítulos do Pataca, quebra, aí ele vai contar 2 do Leonardinho. Ele vai levando as 2 histórias naquele esquema do folhetim. Então esse enredo é fragmentado no estilo de crônica, é uma crônica de época, né? Ele começa como uma crônica de época, já com... era nos tempos do rei, ele começa assim o livro, sabe? Então mostrando aquele período em que, com a chegada do rei Dom João VI, o Brasil viveu uma desordem, né? Havia 2 ordens públicas, polícias, é um período de baderna, segundo a visão do Manuel Antônio de Almeida. É um livro de memórias em terceira pessoa, geralmente memórias em primeira. Então, na verdade, a gente está contando as histórias de um memorando. O narrador está contando as histórias, lembrando de alguém. São as memórias de alguém, né, de uma terceira pessoa que vai ser o nosso Leonardinho. A linguagem, toda essa linguagem de crônica tem uma leveza. Talvez seja do romantismo o livro mais leve em termos de linguagem. Ela é muito próxima ao coloquial, apresenta gírias, como arranjei-me, comer o mingau do vizinho, pular cerca, uma série de elementos de gíria. Então é a mais coloquial das linguagens do romance romântico brasileiro. Como diz ali na letra C, romance nos tempos do rei Dom João VI. Bom, umas questões acerca do narrador. O narrador é extremamente irônico, ele parece divertir com as peraltagens do Leonardinho. Tá? Ele tem aquele papel, parece de um avô, assim, que se diverte com o que o neto faz. É um narrador que consegue, inclusive, tornar
Ele, de certa forma, é cínico, como botei ali, o cinismo bem-humorado, porque esse narrador ele consegue ser indiferente às peraltagens. Ele consegue passar por cima das peraltagens. E ele relativiza a moral, isso é importante dizer. Ele relativiza a moral. Então, o cinismo bem-humorado, cinismo é que fala descaradamente as coisas, realiza diversas conversas com o leitor, daí entra aquela questão, né? Machado de Assis trabalhou nessa imprensa onde trabalhava o Manuel Antônio de Almeida. Machado teve como primeiro professor o Manuel Antônio de Almeida. Machado aprendeu com o Manuel Antônio de Almeida esse esquema do narrador onipresente que conversa com o leitor. Isso veio do Manuel Antônio de Almeida e foi aperfeiçoado pelo Machado de Assis. Esse romance também é conhecido como romance picaresco. Leonardo é um herói pícaro, um herói malandro, né? O anti-herói, o primeiro malandro. Pela primeira vez na história da literatura brasileira, aparece um personagem tipicamente brasileiro. O malandro que vai ser tão famoso depois do século XX, com a ópera do malandro, o José Carioca. Então a ideia de que o brasileiro teria esse comportamento propício à desordem, isso aparece nesse personagem. De certa forma, nós vamos ter ali uma visão de outras camadas, de outros estilos de vida. O livro não é burguês, gente. O livro se passa em pequenos bairros, vê em grande parte a população cigana, embora com uma visão negativa, que vivia no Rio de Janeiro. Vê a comunidade, na verdade, personagens caricaturais. E muitos personagens são alegóricos, né? Só ganha o nome assim, Meirinho, Soldado, vários personagens são assim, alegóricos. Então, se trata de uma tipificação social. Por que ele é transição ao realismo? Primeiro, porque entre a história que vai ser contada e a publicação do livro é pouco tempo. Então, a distância temporal entre o livro e o acontecimento é pequena, o que praticamente exige do livro um pouco mais de verossimilhança. Segundo, isso aqui é muito legal no livro, o mundo prático acima do sentimental. A gente descobre com esse livro de que o jeitinho não é brasileiro, o jeitinho é português. A gente herdou isso de Portugal. Essa ideia de que antes do amor nesse livro está o se dar bem, está o arranjar-se. É impressionante nesse livro. O amor está abaixo, né, das circunstâncias sociais, das circunstâncias de superação de problemas. Então, a gente costuma dizer que a malandragem está acima do amor. Uma coisa também importante, a preferência pelo humor em vez da idealização. A ideia de que teria algumas saídas. Ou eu sou realista e tenho completa verossimilhança, ou eu sou completamente fantasioso como romântico. O que acontece com o Manuel Antônio de Almeida? Ele quer o meio termo, então ele usa o humor. O humor toca na realidade, mas tem a liberdade para fugir. Esse é um grande livro humorístico. Foi assim que ele foi entendido na época, né? Um livro de humor. Bom, a dialética da malandragem é um termo que vem do ensaio do professor Antônio Cândido. Ele diz que o malandro ele tem esse lado, esses dois lados típicos, né, do nosso comportamento. A ideia de que o malandro traduz o comportamento brasileiro, a ordem e a desordem como retrato da sociedade colonial. Quer dizer, existe a ordem, mas sempre tem uma maneira de fazer a desordem. A transgressão como marca brasileira. Se tem a lei, eu posso romper a lei. Isso é um jeito brasileiro, a transgressão. E o moralismo flexível, como eu tinha dito antes. Moralismo flexível é o que vale para todo mundo não vale para meu filho, não vale para meu neto, não vale para meu protegido. Isso é o moralismo flexível. Aqui no Brasil acabou depois se conflagrando no moralismo de classe, né? Quer dizer, quando o crime é cometido por uma pessoa que não tem, de uma classe extremamente baixa e outra de uma classe extremamente alta, em geral, a começar pela lei, né, conforme o crime ainda existe lei de fiança, as condições não são as mesmas. Então, o moralismo flexível é um pouco disso. É como a malandragem é vista, né? O malandro muitas vezes é bem visto, apesar de ele estar cometendo transgressão. Bom, eu tentei fazer aqui, colocar as principais cenas do enredo, para tentar contar essa história. É uma história que tem pequenas historinhas no meio, gente. É crivado de pequenos núcleos narrativos. Não é um livro com um único núcleo narrativo. Bom, as principais cenas do enredo começam com a chegada de Leonardo Pataca e Maria Doroteliça. Eles vieram de um navio. Depois a gente acaba descobrindo que provavelmente Maria Doroteliça estava grávida quando entrou no navio. Isso é uma cena que aparece depois. E Pataca se interessou pela Maria Doroteliça. Pataca já veio arranjado
Olha o esquema arranjado para ser meirinho, uma espécie de despachante no Brasil. Ele vê a Maria da Hortaliça lavando roupa, e todo dia ele chama a atenção dela, ela não cede, um dia ele pisa no pé dela, ela se levanta e belisca a palma da mão dele. Então, filho de uma pisadela e de um beliscão, 9 meses depois, não são 9, 7 meses depois, nasce Leonardo, o Leonardinho. Ele nasce e os padrinhos vão fazer parte da vida dele durante todo o livro. Comecemos, né, pela comadre parteira. A comadre parteira é aquilo que a gente chama de papamissas. A comadre parteira, ela atuava em todos os níveis da sociedade. Ela sabia o horário de cada missa, o que cada padre rezaria. Ela é uma fofoqueira de marca maior, curadeira de quebranto, de mal-olhado. Mas é impressionante como ela tem contatos. Então ele vai ser beneficiado por essa madrinha. E vai ser criado na casa do compadre barbeiro. A história do barbeiro é incrível. Na verdade, o barbeiro foi criado por um homem que se dizia o pai dele, ele nunca soube se era filho legítimo. Já barbeiro, o pai era barbeiro, e ele destruía as navalhas, em vez de botar água quente, botava água gelada, assustava os clientes. Um dia o pai, entre aspas, lhe deu uma bacia, uma lâmina, uma toalha e disse para ele ganhar a vida na rua. É bom lembrar que se fazia muita barba na rua. Havia barbeiros de rua. E ele saiu para tentar ganhar a vida. Ele encontra então um marinheiro. E o marinheiro faz a barba com ele. E o marinheiro gosta do trabalho dele. E pergunta se ele sabe sangrar. O barbeiro também fazia sangria. Tá? Pequenas operações, pequenos... Como ele tinha habilidade com a lâmina, ele fazia serviços ambulatoriais, vamos dizer assim. E ele diz que sabe sangrar. Logo ele é colocado no navio desse marinheiro. Lá ele faz sangrias em vários marinheiros, salva a vida de vários, só não consegue salvar a vida do marinheiro mor, desse patrão dele. E o marinheiro que está perdendo a vida diz assim para ele, como gostou muito dele, diz que precisa, antes de morrer, garantir que um dinheiro guardado chegue até a sua filha. O marinheiro tem uma filha. E ele pede então para o compadre barbeiro levar o dinheiro. O compadre barbeiro fica com o dinheiro, chega no Rio de Janeiro, tenta uma vez encontrar a filha, como não encontra, acha que também é, por direito, um dinheiro dele, e acaba ficando com o dinheiro. Ele se arranjou. Então o passado dele é curioso, né? É um cara que consegue ter uma barbearia dessa maneira. Bom, a Maria da Hortaliça se envolve com o capitão do navio, aquele navio que a trouxe para o Brasil. O Leonardo Pataca expulsa ela de casa, e o Leonardinho, que tinha destruído uns materiais de trabalho do Leonardo Pataca, acaba se refugiando na casa do compadre barbeiro. O Pataca, por esse momento, vive uma paixão por uma cigana. Só que a cigana deixou ele, trocou ele por um mestre de cerimônias, um padre sermonista, vamos dizer assim, um padre que estava envolvido com ela. E o Leonardo Pataca, ao ter perdido a cigana, apela ao caboclo da Casa do Mangue. Na verdade, ele apela àquilo que ela chamava de obscurantismo. Ele apela ao que seria hoje macumba. Só que o Major Vidigal, o defensor da ordem, da família, era crime o obscurantismo, só podia o cristianismo, ele invade esse ritual e vê todo mundo meio que pelado com plumas, até porque o autor ridiculariza esses rituais, né? E o Vidigal vai passando, olhando e diz assim, não acredito. O senhor, seu Leonardo Pataca, o senhor é um funcionário público. E humilha o Pataca e leva o Pataca preso. Vai ser a comadre parteira, a comadre, a madrinha do Leonardinho, que vai acabar tirando o Leonardo Pataca da cadeia. Aí entra esse esquema brasileiro, né? O esquema brasileiro de alguém prende, outro vai lá e tira. Alguém prende, outro vai lá e tira. Bom, algumas peraltagens do Leonardinho, tem uma série de peraltagens do Leonardinho, inúmeras, eu peguei algumas aqui. Ele é o diabo desde cedo. Quem protege ele, portanto, a madrinha parteira e o compadre barbeiro. Na procissão do Bom Jesus, o Leonardinho acaba saindo com os meninos ciganos, passa a noite numa festa cigana, e o barbeiro desesperado tentando encontrá-lo. Quando procura ele no dia seguinte, encontra ele na colina de uma igreja, e aí ele mente que passou a noite escutando um sermão e acabou pegando no sono. Quando ele acordou, ele estava preso dentro da igreja. O padrinho se emociona, que queria fazer dele um menino religioso, educado, mas não dá certo. Leonardinho não aprende o ABC, Leonardinho não para quieto em lugar nenhum.
Por exemplo, ele acaba entrando para a igreja para ficar junto com um amigo sacristão, o Tomás. Só que o Leonardinho e o Tomás... O Leonardinho tinha uma rixa com a Dona Maria, uma vizinha, que enchia o saco dele. Ele e o Tomás vêm a Dona Maria se sentar e eles passam com aquelas velas, aqueles círios, enchem ela de sebo de vela, depois eles têm um incensário, enchem elas de fumaça, quer dizer, eles acabam se vingando da Dona Maria. Ela reclama para o padre cerimoniasta e o padre cerimoniasta pune os dois. E aí vem a vingança contra esse mestre de cerimônias, é o nome do padre. O Leonardinho sabia que o mestre de cerimônias tinha um caso com a cigana, ex-casa do pai dele. E um dia, o padre mor lá da igreja manda avisar o mestre de cerimônias, dá o endereço, de que a missa começaria mais cedo. Tá? Ele era o padre cerimoniasta, esse mestre de cerimônias, né? O cara que prepara o sermão. De que ela começaria mais cedo. Era para ele vir às 9 e não às 10. Leonardo vai até o mestre de cerimônias, ele acorda de cirola com a cigana, ou seja, escancara que ele tinha um caso com a cigana. E o Leonardo diz para ele, olha, a missa é às 10, não às 9. E ele, claro que eu sei que é às 10, por que vai avisar isso? Olha, o padre pediu que eu avisasse. Pediu que eu avisasse. Resultado, no dia da missa, o padre cerimoniasta não aparece, e está atrasado, e alguém deixa para um padre italiano fazer o sermão. Quando está terminando o sermão, aparece o padre cerimoniasta, indignado, dizendo, quem é que botou ele no meu lugar? E aí o padre mor diz para ele, mas é que te avisou que era às 9? E ele, não, o menino me avisou que era às 10. E Leonardinho, na frente de todo mundo, não, eu fui lá, avisei que era às 9. A cigana que está aí sentada está de prova, não é cigana. Quer dizer, acaba de revelar que ele tem um caso com a cigana. É um espanto geral na igreja, ou seja, Leonardinho é expulso da igreja. A chance dele de trabalhar como sacristão é eliminada. O Leonardo Pataca desejava se vingar da cigana. No aniversário dela, ele denuncia a festa para Major Vidigal, e agora uma das cenas mais engraçadas, o Vidigal tira preso de dentro da casa o mestre de cerimônias em cirola, meia, sapato afivelado, ele de cueca sendo levado junto com a cigana à prisão. É o fim do padre sermonista esse, canalha. Leonardinho, na festa da procissão de Bom Jesus, se não me engano, ele conhece a Luizinha, a sobrinha da Dona Maria. E ao conhecer a Luizinha, primeiro ele acha que é a guria mais feia que ele já viu. A guria mais feia que ele já viu. Logo depois vai mudando, quando ela aparece na procissão com o cabelo penteado, vestido de branco, ele percebe que ele se apaixonou. Porém, é um concorrente na vida dele. O José Manuel, a crônica viva, ele chegou da Bahia, crônica viva porque ele é extremamente fofoqueiro, ele conhece papéis e começa a ajudar a Dona Maria no que vai ser o esquema da herança da Luizinha. Logo ele se torna candidato forte a ficar com a Luizinha. Nesse meio tempo, Leonardo Pataca fica com Chiquinha, que era sobrinha da comadre. Nasce dessa união uma menina que, ao contrário do Leonardinho, ela é calma, quietinha. Quando morre o compadre barbeiro, o Leonardinho agora deveria ser cuidado pelo pai, que se nega a cuidá-lo. Mas quando o Leonardo Pataca descobre que o Leonardinho é o herdeiro completo do dinheiro do barbeiro, ele aparece para cuidar do filho. É bem claro isso aqui. Mas não dura muito tempo. O Leonardinho se irrita com a Chiquinha, briga com a Chiquinha, e é expulso de casa pelo pai com um espadinho na mão. O pai com espadinho expulsa o filho de casa. Leonardinho não tem para onde ir. Ele acaba na Praia do Cajueiro. E na Praia do Cajueiro, o Leonardinho conhece a Vidinha. Uma cigana linda, era irmã do Tomás, acaba ficando com a Vidinha e causando ciúmes em outros dois que se achavam também pretendentes da Vidinha. Acho que eu passei 2 aqui, gente. Só um momento. Aqui, ó. Então, 2 pretendentes derrotados resolvem se vingar de Leonardo. Ele é preso por Vidigal por delito de vagabundagem. Havia isso, né? No período de ditadura também houve delito de vagabundagem. Então ele acaba preso. A comadre liberta, entretanto, Leonardo com a promessa de que ele conseguiria um emprego na Uxaria Real, a dispensa real, assim, o depósito de comida. Lá na Uxaria, o Leonardo rouba comida para distribuir para os ciganos. Tá? Também se envolve com a mulher do Toma Largura. Bem claro, ele entorna o caldo, ou seja, ele tomou da sopa onde não deveria tomar. O Toma Largura vai atrás dele, acaba conhecendo a Vidinha
e pelo que a gente entende no livro, acaba se envolvendo com a Vidinha. Leonardo é preso pelo Vidigal nessa briga com o Toma Largura. E ele vira soldado granadeiro, soldado de serviços gerais, geralmente que recolhia malandros, vagabundos. E ele acaba agora tendo que atuar contra os amigos ciganos, contra a gente toda do povo que é dele. E aí, discretamente, ele acaba causando benefícios. Ele atua, né, em nome daquelas pessoas simples. É o caso do Teotônio. Teotônio era uma espécie de sambista, engraçado, fazia inclusive piadas sobre o Vidigal. O Vidigal cerca a casa e manda o Leonardinho entrar lá e ir tirando as pessoas. O Leonardinho vai e vai tirando as pessoas. De repente, a última pessoa que sai é um corcunda. E o Leonardinho volta dizendo que não tem mais ninguém. E o Vidigal, mas como? Como? Aí que tem que estar o Teotônio. O Leonardinho, não sei, ele fugiu, não está mais aqui. Na verdade, o Leonardinho havia botado uma corcunda no Teotônio, colocado os adereços nele, e o Teotônio sai dali fugido. Os amigos logo depois vêm cumprimentar o Leonardinho, dizendo que ele foi muito inteligente, só que o Vidigal vê e acaba prendendo mais uma vez o Leonardinho. Bom, o José Manuel ajuda a Dona Maria. Engraçado que tentaram enfogueirar o José Manuel, dizer que ele roubou umas joias. José Manuel fica amigo do mestre de cerimônias que ajuda ele. Ele vai acabar casando com a Luizinha. Não tem jeito, tá? Ele casa com a Luizinha. Então logo ele fica a par da herança, ele oprime a Luizinha, o que leva a Dona Maria a querer separar a Luizinha do José Manuel, e ela se une com a parteira. As duas agora acham que só o Leonardinho pode salvar a Luizinha de viver oprimida pelo José Manuel, pela crônica viva. Então a comadre tem uma ideia, recorrer a Maria Regalada, famosa amante do Vidigal. É engraçado, elas aparecem para pedir para o Vidigal está vestido com a farda só para cima, no resto ele está de cueca, tipo a moral de cueca. E elas vêm cobrar ele diz que não pode, é irredutível. De repente a Regalada fala algo no ouvido do Vidigal. Instantaneamente, Leonardo, no dia seguinte, é promovido a sargento. Sem nem ter sido cabo, ele já é sargento. É quando José Manuel morre. E aí o Leonardinho vai até o enterro, tenta conquistar a Luizinha lá com um cadáver que está recém-esfriando. E aí diz que ela chora, não porque sentisse a perda, mas porque tinha um coração mole e chorava por qualquer um. Diz a frase, ó, como o namoro de viúva anda depressa, Luizinho e Leonardo reatam o antigo amor. Só tem um problema, sargento naquela época, sargento de tropas, não podia casar. Como sargento de tropas não pode casar, há uma nova intervenção da Maria Regalada. Imediatamente, Leonardinho abaixa de sargento de tropas e torna-se sargento de milícias, sargento de reserva. Sargento ficaria à espera de uma guerra. Agora casam-se Leonardo e Luizinha. Pior, morre o Leonardo Pataca, deixando a herança que fora do barbeiro, que fora do marinheiro, nas mãos do Leonardinho. Dentro dessa perspectiva, vou só tirar meu gato que está aqui, gente. O Fumaça está aqui, ó, esse gato aqui. Dentro dessa perspectiva, casam-se Leonardo e Luizinha, recebendo a herança, e o final é extremamente apressado. Ó. Olha o que diz no final. Passado o tempo indispensável, o Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé com Luizinha, assistindo à cerimônia e a família em peso. Daqui em diante, o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca, e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui o ponto final. É a maneira como ele encerra rapidamente esse livro. Dito isso, nós vamos então para o teatro. O teatro romântico com o Martins Pena. Muita produção teatral houve no Brasil, gente. Eu tenho aqui 2 livros aqui na biblioteca sobre o teatro regido pelo Dom Pedro II. Era uma produção gigantesca no Rio, vários teatros. Lembra que não tem rádio, não tem televisão, as pessoas iam muito ao teatro mesmo. E o Martins Pena se tornou o grande comediógrafo. Ele se destacou pela comédia, embora lá na origem ele tenha escrito a Comédia Rural Caipira, em que ele botava caipiras em cena e as pessoas morriam de rir. Comédia sentimental, tipo A Moreninha, uma história de amor enlouquecida. Tentou peças históricas, em que ele destacava os grandes momentos históricos do Brasil, mas não obteve sucesso com nenhum desses. A consagração veio com aquilo que nós chamamos de comédia de costumes. Quando ele pega personagens tipos,
geralmente o caipira de um lado, os urbanos do outro, e tem uma diferença de língua, né? O caipira e o rural tem, o caipira e o urbano têm línguas diferentes, a confusão inclusive de interpretação das coisas, e produz com isso um teatro popular, não tem nada de crítica social, crítica política, é um teatro para o povo, é um teatro de diversão, é um teatro que busca o lúdico, essa é a ideia. Como eu botei ali, ó, ele visa cenas patéticas, cenas engraçadas, não tem nada de marca do teatro clássico, nenhuma ligação com o dramaturgo português Gil Vicente, nenhuma. O que ele produz é um teatro próprio, um tipo de comédia que hoje está presente em alguns programas humorísticos de televisão. Usa a linguagem coloquial. Claro, como é teatro, é mais fácil usar a linguagem falada, né, do que no romance. Muita gente associa a linguagem coloquial do Martins Pena com a do Manuel Antônio de Almeida. E o tema recorrente, os casamentos contrariados e por interesse. Esse é o tema recorrente de todo romantismo, né? Uma mulher ama um homem, mas ela não tem dinheiro, ou ele não tem dinheiro. E aí ela é obrigada a casar com outro. Essas coisas que eram típicas do romance também. Escreveu 20 e poucas peças. E aqui eu trouxe alguns destaques, as 3 peças mais importantes da obra. Deixa eu subir um pouquinho para que vocês possam enxergar a referência ali. Da obra do Martins Pena. Então nós temos o Juiz de Paz na Roça, que apresenta essas malandradas do Juiz de Paz. Um Juiz de Paz é colocado na roça para decidir tudo. Ele dá atestado de nascimento, decide pequenas querelas. Uma delas é um cavalo invadiu o terreno do vizinho e filhou a égua do vizinho. E a discussão é, quando nasceu o filhote, de quem é o filhote? Do filho da égua, ou do dono da égua ou do dono do cavalo? De quem vai ser o filho da égua? E tem até uma brincadeira com isso, filho da égua. E aí a decisão do juiz de paz é ficar com o cavalinho. A justiça fica com o cavalo. Quando não é resolvido isso, a justiça fica. A gente nota um monte de falcatrua do juiz de paz aqui, ele recebe presentes toda hora, caixa de banana, propinas de todo tipo, isso é bem engraçado. A questão toda é quando ele acaba prendendo o José, e ele ordena que um fazendeiro que tem a maior carroça leve o José à capital, de onde o José, que era um pequeno ladrãozinho, serviria na Revolução Farroupilha. Pois bem, ele ordena o Manuel José, pai da Aninha, a levar o José. O Manuel José acha que é tarde, leva o rapaz para casa e prende ele dentro de um depósito de farinha. A Aninha sabe que é o namorado. Então a Aninha liberta o José, eles fogem e pedem para um padre casá-los. Quando finalmente eles vêm até o juiz, quando eles aparecem diante do juiz, aí se revela que eles já estão casados perante a igreja. E o juiz resolve que isso não poderia ser... É o gato aqui de novo. Ô, fumaça! Que o juiz não poderia ser contra a igreja. Então o juiz coordena o casamento. O juiz acaba casando a Aninha e o José e termina uma verdadeira festa com pizza e tal. Então é engraçada a ideia, né, de que o juiz de paz ele joga para um lado e para o outro e tira vantagens. Era rindo um pouco como é que acontecia a justiça no interior do Brasil. O Judas e Sábio de Aleluia é para muitos a obra-prima. Conta as malandragens do Faustino. A história do Faustino é curiosa. O Faustino ele diz gostar da Maricota. E a Maricota teria prometido para ele que eles vão fugir. O Faustino, sempre com a roupa de trabalho, é um rapaz pobre. Ele vê, então, o cabo da Guarda Nacional Pimenta, o pai da Maricota, sair. E vê as 2 meninas, a Maricota e a Chiquinha mais nova, conversando. Então ele resolve entrar. E ele fala para Maricota, Maricota, eu não aguento mais de amor, Maricota, eu quero casar agora. E ela já disse, espera um mês, eu vou convencer meu pai. Ele, mas Maricota, ali meu pai vem vindo. As 2 saem da sala, desesperadas, e trancam a porta. E tá o coitado do Faustino, lembrem, olha o nome, Faustino, de Fausto, né, de demônio. O Faustino tá trancado na casa e tá entrando o Cabo Pimenta, que fica na porta, naquele esquema teatral, assim, falando com alguém que tá lá fora e pronto para entrar. E fala com alguém e tá pronto para entrar. E aí, nesse processo todo, é que o Faustino percebe um Judas. Em Sábio de Aleluia, espancava-se o Judas, as pessoas metiam o sarrafo, botavam fogo no Judas, todo mundo tinha um Judas, no Nordeste ainda é comum, em casa. Ele olha e vê que o casaco do Judas é o mesmo dele, a calça também, as botas também, ele pega então o chapeuzinho do Judas, atira o boneco de palha dentro da lareira, mete fogo, e fica ali na posição do Judas. O Pimenta entra, acha estranho terem botado fogo,
e chama a esposa. E diz para a esposa que ele não quer ser interrompido, ele tem umas reuniões para fazer. Aliás, quando o Pimenta entra, ele já vê... Tem um esquema de bosta de vaca que o Faustino deixa. O Faustino vai pisando, deixando um rastro de bosta de vaca. E aí o Pimenta diz assim, no mínimo ele teve aqui. E a mulher do Pimenta diz, ainda pega esse Faustino, ainda esquenta uma água e ainda vou tirar o couro dele, aquela sujeira toda. E Faustino ali escutando. Esse vai ser o esquema, ele vai estar vestido de Judas, escutando tudo que está acontecendo. Ah, esse vai ser o esquema. Bom, o fato é que o Pimenta recebe um cara que falsifica dinheiro, um outro que adulterou a eleição, um outro que assassinou um inimigo político, e tudo o Faustino fica sabendo. Na hora que Pimenta sai e Faustino tenta sair de casa, aparece a Maricota e a Chiquinha. E a Maricota diz, ora, por que eu não gosto do Faustino? Porque Faustino é um idiota, Deus me livre casar com o Faustino. Eu só estou enrolando ele porque eu vou ganhar uma caixinha de música se aguentar um mês. É uma aposta que eu fiz na minha aula de francês. Uma caixinha de música francesa. E aí o Faustino vê que a Maricota enrola ele, a Maricota sai, e só a Chiquinha senta na ponta do palco, e o Faustino se levanta triste, tira o chapéu, vai se entregar, e a Chiquinha sozinha, sem ver o Faustino lá atrás, ela diz, tadinho do Faustino, eu gosto tanto dele, o Faustino é tão bonito, ele lá atrás já se coloca numa posição assim, né? ele é tão inteligente, por que a vida é assim? A gente que a gente gosta não gosta nem um pouquinho da gente, não. E ele vem para abraçar a Chiquinha, quando ele vem para abraçar a Chiquinha, entra o povo com um pau. Salve de aleluia, vão dar um pau no Judas, e começa a espancar ele. E o chapéu cai na cara dele, e ele diz assim, vão espancar o Judas, coisa nenhuma, e todo mundo se apavora, o Judas está vivo. O Pimenta vem com uma arma, levanta o chapéu dele assim, e diz, mas olha, o Judas que me caiu me caiu na rede. Fala, Judas, suas últimas palavras, tu é homem morto. E aí ele diz assim, o que eu vou dizer para o senhor é que o senhor não pode me matar, porque eu sei tudo que você passa nessa casa. E o Pimenta diz, ora, quer dizer que a peneira sabe tudo que se passa nessa casa? Mas peneira não fala. Ele disse, não fala, mas escreve. Eu escrevi tudo e mandei para um amigo meu. E disse, caso algo aconteça comigo, publica no jornal. E aí o Pimenta muda, mas aqui ele deu essa visita, para que tanto nervosismo, Faustino? E aí o Faustino se senta no lugar das visitas e entra a mulher do Pimenta e ela diz assim, acabei de esquentar uma água e vê o Faustino ali, e o Pimenta fala no ouvido dela, ela diz para tomar um chazinho, quer um chazinho, senhor Faustino? E sai. E o Faustino, o negócio é casamento. E aí o Pimenta, casamento com filha minha? Sim. Ele chama Maricota, Chiquinha. Ele chama, na verdade, a Maricota, né? A Chiquinha vem junto. E aí ele, Maricota, esse homem quer casar contigo. E a Maricota, ai não, pai, pois quem casar com esse homem vai ser dono da fazenda. Não me lembro o nome da fazenda, tá? Fazenda da Vaca Amarela. E ela, ai sim, pai. E ele disse, mas eu não quero casar com a Maricota, não. O que eu quero mesmo é a Chiquinha. A Chiquinha tava de costas, ela se vira. Ela se vira. Tem um detalhe que eu esqueci. Na hora da confusão, o Faustino ameaça chamar a polícia. E a polícia aparece agora, perguntando o que houve. E o Faustino queria só como testemunha, o senhor Pimenta acaba de aceitar o meu pedido. Eu pedi a mão da dona Chiquinha e ele acaba de aceitar. Estão vendo? Ele merece até um beijo. O Faustino dá um beijo no rosto do Pimenta. Esse beijo é igual o beijo que o Judas deu no rosto de Cristo para entregá-lo, né, justamente aos romanos. Tudo isso que causa o esquema da comédia. E a última que eu botei aí, os dois, o inglês maquinista, é a velha história de dois homens três homens que disputam uma mulher, na verdade, né? Tem um brasileiro, que é o Felício, ele percebe que ele não tem condição, mas na verdade é um ato inteligente dele. Ele sai da briga. Todos estão disputando o amor da Mariquinha. O inglês Garnier é um inglês maquineiro, assim, ele trouxe um monte de máquina. Tem a ver com aquilo, na Inglaterra deu apoio ao Brasil e depois vendia uma série de traquitanas para o Brasil. Ele tem uma série de máquinas ali para vender, um baita no focatrua. E o outro é o Negreiros, olha o nome. Negreiros é traficante de escravos quando a lei Eusébio de Queiroz já existe, não pode traficar escravos. E o Felício sai da briga e deixa os dois, um entregarem o outro, os dois se arrebentarem. Ao final, Felício e Mariquinha ficam juntos. Dizem que essa peça era aplaudida de pé, o pessoal comemorava, era como se fosse uma vitória do brasileiro frente aos estrangeiros, no caso, um português e outro inglês. Era uma peça comemorada como se fosse um jogo de futebol. Bem, nós ficamos por aqui. Em seguida vocês farão aí os testes de aula. Até mais!